Bom dia, estudantes, bom dia para as famílias. Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Carla e eu tô gravando esse vídeo para fazer a correção das páginas de ontem, né? 70, 71, 72 e 73 de língua portuguesa. E a gente vai começar, então, tinha esse primeiro quadrinho para vocês lerem, que falava sobre as histórias em quadrinhos e sobre os dinossauros, que eu mandei os vídeos para vocês. Aí, o primeiro exercício que vocês tinham que fazer era numerar os quadrinhos, né, na ordem em que eles são lidos. Então, nós temos aqui os quadrinhos 1 e 2, os próximos que são 3 e 4, depois 5 e 6, 7 e 8, os quadrinhos 9 e 10, 11 e 12. O que eu vou sugerir para vocês? Enquanto vocês estiverem assistindo esses vídeos, esse especificamente, vocês podem pausar e conferir se vocês colocaram o número certo em cada quadrinho, tá bom? E aí, o próximo exercício, que era o número 2, perguntava em que lugar a história ocorre. E aí, eu fiz a minha resposta, tá bom? Vocês não precisam responder com as mesmas palavras que eu, é só uma sugestão. Eu escrevi assim: em algum lugar ao ar livre, na natureza. Próxima. Essa história se passa no tempo dos dinossauros. Ela traz pistas para saber em que momentos do dia os fatos ocorrem. Que pistas são essas? Então vamos lá. Primeira coisa, em que momento do dia que essa história acontece? Aí eu coloquei que ela acontece durante o dia e não durante a noite, né? E o que eu observei para descobrir isso? Então eu coloquei assim: a história acontece durante o dia. As pistas são o céu claro e quando o Tecodonte diz que vai almoçar. Se ele fala que vai almoçar, é porque ainda está cedo. Se ele falasse vou jantar, nós saberíamos que seria no período da tarde para a noite, né? Se ele falasse vou dormir, mas como ele vai almoçar, nós sabemos que a história acontece durante o dia. Próximo, escreva o nome dos personagens. Então, nós temos aqui 2 personagens na história, que são o Horácio e o Tecodonte. No próximo exercício, vocês precisavam pintar de amarelo as falas do Horácio e de azul as falas do Tecodonte. Como que eu coloquei aqui? Eu coloquei um contorno amarelo nas falas do Horácio e um contorno azul nas falas do Tecodonte, porque eu não ia conseguir pintar o balãozinho, tá bom? Então, a gente sabe quem está falando porque é para quem o balãozinho aponta. Então, quem fala tem o balãozinho apontado para sua cabeça. Então, aqui nós temos apenas uma fala do Tecodonte, que está contornada de azul, e todas as outras falas são do Horácio, que estão contornadinhas de amarelo. Aí, no caso, vocês vão pintar o balãozinho completo, tá bom? O próximo falava para reler o quadrinho, que o Horácio fala o seguinte: delícia de alface tão gostosa, fresquinha. E nós tínhamos que copiar uma das palavras que o Horácio usou para falar sobre a alface, né? Eu coloquei as 3 palavras que ele usou, mas vocês podem colocar apenas uma. Qualquer uma dessas 3 estará correta, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó: delícia, gostosa e fresquinha. O próximo exercício pede para reler este quadrinho, que ele fala assim: o que essa expressão indica? O que a gente pensa que ele está demonstrando com essa expressão? E aí eu coloquei a minha sugestão, tá bom? Que ele indica satisfação, né? Ele está satisfeito, ele está feliz, que ele está gostando. Pode ser qualquer uma dessas respostas, tá? Ou vocês podem usar as palavras de vocês. E o próximo exercício, nós tínhamos que pintar os quadrinhos
que indicam o que a fala do Tecodonte provocou no Horácio. Então, o que o Horácio sentiu com a fala do Tecodonte? E o Tecodonte tinha dito assim: decididamente, você é um criminoso, Horácio. E olhem aí o rostinho do Horácio quando o Tecodonte disse isso e mais os balõezinhos. Então, vocês acham que ele ficou com medo? Não. Vocês acham que ele ficou espantado? Sim. Será que ele ficou com raiva? Não. E em dúvida? Sim. Será que ele ficou surpreso com essa fala? Sim. E alegre? Não. Bom, crianças, a gente terminou então aqui os nossos exercícios. Vamos fazer uma revisão? As histórias em quadrinhos foi o tema desta aula. As histórias em quadrinhos possuem balões e personagens. Os balões apresentam os diálogos, que são as conversas. E esses balões podem vir em formas diversas. Cada forma representa alguma coisa. Existem balãozinhos para representar um pensamento, uma ideia, raiva, choro. O formato do balão fala muito sobre o que o personagem está sentindo. E os personagens, eles têm expressões, o rostinho deles também demonstra aquilo que eles sentem. Além disso, também temos um cenário que mostra onde a história acontece. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!